Vamos lá, meu povo, falar aqui para vocês de mais um jogo do Corinthians. Dessa vez uma derrota, a primeira derrota no comando do Ramon Dias. Um jogo que acabou em 2-1 lá na Arena MRV em Minas Gerais, estádio do Atlético Mineiro. E um jogo que dá pra gente tirar muita coisa, né, exceto o resultado. O resultado que realmente não veio. Um time que, ao meu ver, jogou muito bem em comparação a outros jogos, em comparação à postura dentro de campo que tinha antes, né, em boa parte do primeiro turno do campeonato. E uma coisa que é possível dizer que o Ramon Dias me surpreendeu é uma mudança de... Não dá para dizer se é o Ramon Dias, tá? Se esse efeito só se atribui ao Ramon Dias, mas é um time que realmente é diferente quando a gente pensa em relação à entrega. Antes era um time que não competia, era um time que não travava, que não ganhava nenhuma bola, que não ganhava nenhuma corrida, que era completamente vulnerável, ele era inofensivo. Então, essa é uma mudança que o Ramon Dias traz de muito boa, uma mudança muito boa que o Ramon Dias traz, e o Corinthians obviamente precisava. E mais do que isso, eu acho que o Ramon Dias ele traz uma coisa que honestamente me surpreende. Inclusive me surpreende porque em outros vídeos eu já falei que eu achava problemático o Corinthians ter de ter de usar tantos jogadores defensivos, né, ali na volância, no meio de campo, 3 zagueiros, né, 2 laterais que ainda não são tão defensivos e que não são ofensivos, mas os meio-campos marcadores. Hoje a dicção tá daquele jeito. Mas uma coisa que me surpreendeu é porque mesmo nesse cenário, mesmo num cenário com poucas opções de criação, o Corinthians ainda está criando. Então, quando você para pensar, o Hugo está, por vezes, ocupando o espaço do ataque e criando situações interessantes para o time do Corinthians. Um bom cruzamento, uma boa ultrapassagem para a linha de fundo. Isso é uma coisa que a gente até então não tinha visto em momento algum, né, no trabalho do Antônio Oliveira. E dessa vez é interessante, né, o Corinthians vem para o time mais uma vez com 3 zagueiros, dessa vez Félix Torres, André Ramalho e o Ranielli. O Ranielli no momento com a bola, sai um pouco mais e tudo mais. Na frente, Hugo, Rian, o Alex Santana e o Fagner. Assim, acho que o Alex Santana ele traz uma solidez muito interessante para o Corinthians, até no momento de calma e tranquilidade na hora que você tem a bola, né? É um jogador que ele não... passa uma certa segurança quando você tem a bola de que ele vai tomar a melhor decisão de passe, ou que ele vai tomar a melhor decisão de quando tentar girar o corpo, quando tentar uma jogada diferente. E à frente, Garro, Yuri Alberto e o Romero. Desses jogadores de meia, né, o Fagner é um cara que até sai um pouco mais pro jogo, mas cada vez menos porque não aguenta mais o vai e volta do jogo. O Hugo tá começando agora e o Alex Santana por vezes se lança. O Rian ele é um jogador muito mais de pressão defensiva, de recuperação de bola. E ele está fazendo isso muito bem. Tanto que o Moscardo, que até pouco tempo atrás era muito falado, não está jogando bola, né? Então isso demonstra que o Rian progrediu, né, nos treinos e progrediu inclusive nos jogos. Tem feito bons jogos o Rian. E na frente... O Garro continua sendo o Garro que vai ficar cansativo se toda vez eu vier aqui falar sobre o jogador que ele é. Eu acho que o que ele traz pra gente é a certeza. Cada vez mais ele marca assim um carimbo de certeza de que o Garro é muito bom jogador e não que a gente tivesse essa dúvida, mas que ele não estava só numa boa fase, né? Que ele está tendo bons jogos. Não, ele é muito bom jogador, foi muito bom jogador nos piores momentos do Corinthians e está sendo bom jogador nos bons momentos do Corinthians. E aí vocês vão me perguntar, poxa, bons momentos? Perdeu o jogo? Sim, eu sei que é contraditório, mas eu não lembro o último jogo que o Corinthians finalizou mais do que o Atlético Mineiro. Coisa que aconteceu, assim, não mais do que o Atlético Mineiro, né, mas mais do que o rival. Coisa que aconteceu nesse jogo. O Corinthians fez 11 finalizações a 10. Cara, assim, isso é um dado muito relevante quando a gente pensa sobre o que era a situação do Corinthians até pouquíssimo tempo atrás, né? Então, o Corinthians toma um gol numa jogada... E aí esse é o ponto que o Corinthians, né, parece que esses são os momentos que, poxa, parece azar de time que tá, assim, brigando seriamente contra o rebaixamento. Uma falta que
completamente evitável, né, que o Romero faz em cima do Hulk, e aí o Hulk vai se tornando muito personagem do jogo. O Hulk sofre a falta, bate a falta, o Garro coloca a mão na bola, sim, é pênalti, é indiscutível. O Hulk vai pra bola, faz gol de pênalti, né? O Corinthians consegue empatar com um gol de cabeça do Yuri Alberto, que vale dizer, voltou a jogar bem. O Yuri Alberto, que não estava nada bem nos últimos jogos, a meu ver, voltou a jogar bem, voltou a gerar jogo, voltou a colocar o Corinthians em situações para trabalhar a bola, coisas que antes o Corinthians não tinha nenhuma situação. Então, para mim, o Yuri Alberto volta a jogar muito bem. Ainda precisa resolver algumas questões de tomada de decisão, ele sempre está hesitante demais, dessa vez não, tanto que tem um lance que eu sempre pedi que ele fizesse, que é na bola em profundidade, traz para a perna e chuta. Ele é um cara rápido, ele é um cara que consegue finalizar com força, não tem por que ele tentar ficar ciscando para lá e para cá, ele é um definidor, né? Então, corre com a bola, abre esse espaço na velocidade e bate pro gol. Ele faz isso uma vez com a perna esquerda, o goleiro defende ainda e tudo mais, e tem a sobra. Então, essas coisas vão gerar jogo. Que não seja gol, gera rebote, né? Então, e você mantém pressão em cima do adversário. Põe o gol do Yuri, mais uma assistência do Garro, né? Um gol de Yuri, do Yuri de cabeça. E o segundo tempo, o Corinthians, por um bom tempo, assim, um bom período no segundo tempo, controla mais o jogo, né? O Corinthians, ele tem mais domínio sobre as ações do jogo, controla o jogo e a pressão de meio de campo, em vários momentos o Galo não consegue sair para o jogo porque o time sobe o bloco, e é aquele ponto que eu falei, por isso que é tão bom você ter tantos tomadores de bola. Se você toma a bola perto do campo, da área do adversário, você não tem porquê, você não precisa necessariamente ter grandes criadores de jogada, porque você já está ali, você não precisa sair de pressão. Por isso, e é por isso, gente, que é tão importante um time conseguir pressionar o outro e se defender com a bola, né? Então, nem todo time precisa ser o City do Guardiola, sabe? Não precisa ser um tic-tac, não precisa ser um cruyffismo, não precisa ser isso. Mas quando você mantém pressão em cima do seu adversário e consegue retomar diversas bolas ainda no campo de defesa dele, você cria duas coisas. Uma tensão psicológica em cima do adversário, do tipo, não estamos conseguindo sair da pressão de jeito nenhum, e você cria também, especialmente, uma coisa muito boa que é o domínio do jogo está sempre mais perto do gol do seu adversário. Ah, você sofre risco de ter um contra-ataque? Claro que sofre. Mas muitas vezes, você se fechar e tentar jogar na saída de bola num contra-ataque e tudo mais, isso não é garantia nenhuma de que você vai ter um resultado mais seguro, de que você vai ter um bom desempenho no jogo só por conta disso. Isso não te garante mais segurança, né? Então, é por isso que muitas vezes, tudo que eu já falei aqui algumas vezes, às vezes em rebatida, num passe que um jogador do Corinthians tenta fazer que dá errado, às vezes tudo que você precisa fazer é só manter a posse no campo de ataque, né? Aquela bola que estoura e tudo mais, aí o jogador pega e tenta dar devolver para a área de qualquer jeito. Não, gente, você não precisa fazer isso. Mantenha a posse. Se você tá com a bola, o adversário não tá atacando. E você tá perto do gol dele. Então, é muito importante ter essa troca de passe, achar alguns mecanismos, a menos que seja uma coisa super treinada. Coisa que não é em 3, 4 jogos que o Ramon Dias vai conseguir fazer dentro do Corinthians, né? Então, acho que um Corinthians que começa a apresentar mais ferramentas, né? Começa a apresentar novas situações, porque antes o Corinthians só vivia uma situação, que era bola no Garro, talvez o Yuri brigue por alguma coisa, faça o gol, e um gol de cabeça do Kaká, né? Então, tanto que assim, no Brasileirão, o Kaká, não sei se ainda é, mas até pouco tempo atrás era o artilheiro do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Então, é muito delicado. A vitória do Galo prejudica muito o Corinthians, porque os seus adversários naquela faixa da tabela, quem vai disputar, né, com o Corinthians para permanecer na Série A tem jogos a menos, então é uma vitória doída, mas honestamente não uma vitória contra o Galo lá seria improvável, bem como foi contra o Bahia, e ainda assim o Corinthians joga bem. Então acho que dá para manter um sentimento de melhora, né? E ao mesmo tempo que dá para a gente
ficar bastante esperto com as questões, a posição da tabela e como está o movimento dos outros times nessa parte da disputa. Sobre a arbitragem, para mim, não errou em praticamente nenhum momento o árbitro. Foi pênalti do Garro. O pênalti do André Ramalho, né, que ele faz, eu honestamente, eu vejo um contato muito, assim, é um contato muito sutil, mas eu não discuto esse tipo de uma marcação de pênalti desse tipo. Eu não discuto porque o toque e a bola não tava em disputa, a bola já estava mais à frente. Até acho que ele jamais chegaria naquela bola, tá? O jogador do Atlético, acho que ele nem chegaria naquela bola. Mas acho que até que foi um vacilo do André Ramalho, um vacilo de toda a defesa daquela bola cruzar rasteira a área inteira daquele jeito, não pode acontecer. Mas já que tem o toque, gente, pênalti. Se fosse pro Corinthians, isso também deveria ter sido pênalti. E depois tem um lance do Alex Santana na área, que ele chuta. Então, gente, nem pegou, nem relou. Eu vendo e revendo as imagens, em nenhum momento eu vi contato. Então, pra mim, não foi pênalti também. E eu sei que a gente tá com esse sentimento um pouco à flor da pele, porque pelo que foi recentemente, o jogo contra o Grêmio e tudo mais, então a arbitragem parece que tá um lance assim meio delicado pro lado do Corinthians, especialmente porque a gente vai ter um confronto de ida e volta agora na Copa do Brasil contra o Grêmio, então isso é delicado, mas acho que o desempenho é para ficar contente, o resultado obviamente que não. A gente precisa agora converter esse desempenho em resultado, coisa que é muito mais fácil, né? É muito mais fácil você ganhar quando você tá jogando bem, coisa que antes o Corinthians não fazia, antes o Corinthians simplesmente não jogava bem, e para ficar mais esperançoso. Das peças que chegaram, acho que André Ramalho muito bem, acho que Alex Santana muito bem, e o Hugo também muito bem, não dá para colocar na conta dele nenhum gol que rolou depois que ele chegou, os dois pênaltis do Hulk. Hulk é um muito bom batedor de pênalti, então não vou colocar jamais na conta dele que os gols que o Corinthians tomou, a Moto gostou de passar, e acho que o Charles eu ainda não. Tudo bem que jogou muito pouco desde que chegou, né? Um pouquinho em cada partida. Mas vamos ver, né? Gostaria que ele tivesse mais sequência, tivesse mais participação nos jogos, especialmente. Mesmo que depois que ele entre depois, eu sinto que ele participa muito pouco do jogo. E é aquele lance, né? Muitas vezes ele também entra quando o jogo já está desfavorável para um cenário para o Corinthians ter posses de bola, muitas vezes já está no abafa, e enfim, aí é delicado você avaliar um nível de compreensão, domínio do jogo do jogador, domínio de passe, enfim, de retomada de posse, enfim, é um pouco mais delicado. Corinthians assinou contrato aí a semana, eu fiquei de comentar um pouco sobre isso. Corinthians assinou o novo patrocínio master, né? O Esportes da Sorte, uma casa, essa sim, uma casa que se conhece, né? Da Vai de Bet era uma coisa um tanto cinzenta, não se sabia muito bem da onde que era, não era uma casa de apostas das que mais se falava a respeito. Isso tem uma coisa que as casas de apostas fazem muito bem, é marketing, né? Então, dessa vez o Esportes da Sorte vira o patrocínio master do Corinthians, aqui diga 300 milhões, aqui diga 270, enfim. Esses contratos eu tenho sempre muita dificuldade em afirmar o valor, porque é muito difícil você acertar, porque aí depois você fica descobrindo que o contrato era tal, mas para o Corinthians só fica tanto por causa disso, então é delicado, mas isso é um ponto positivo, porque mostra que o Corinthians soube superar um problema gigantesco, que foi a rescisão do patrocínio anterior, né? É um patrocínio que teve diversos problemas, em que em muitos pontos o Corinthians erra, em muitos pontos o patrocinador se aproveita, né? Já que o Corinthians não fez nada que fosse de acordo com o rompimento de contrato. O Corinthians tem até, acho que, multa para executar, né? Para cima da Vai de Bet, não sei se vai ser o caso, mas tudo isso é uma situação bastante delicada que o Corinthians conseguiu superar. O Corinthians então consegue o patrocínio do Esportes da Sorte, um valor muito bom, inclusive o Vinícius, né, que é novo diretor de marketing do Corinthians. Eu tive a oportunidade de trabalhar num lugar em que ele dava aula, e eu comentei no post dele sobre o anúncio, falei, cara, como é bom
ver um anúncio de patrocínio master que me represente, né? O anúncio é muito bonito, um vídeo é simplesmente um torcedor debaixo de uma luminária, debaixo de um poste de luz de rua. Então, aquele contraste, né, para quem trabalha com audiovisual, né, aquele contraste de bem iluminado, bem escuro aqui, em preto e branco, obviamente, então uma coisa super bonita. E ele, com a camisa já do Corinthians, falando sobre um texto muito bonito que referencia diversas coisas, que referencia Sócrates, que referencia Zé Maria, que referencia o Bando de Loucos, a camisa de força. Cara, eu até pensei em fazer meio que um react desse vídeo de campanha, não sei, seria uma coisa que vocês acharam interessante, pegar o vídeo e um react explicando do que o cara tá falando no vídeo, o que ele tá referenciando e tudo mais. Talvez seja uma coisa interessante pra gente trazer aqui no futuro no canal. Mas é bom porque devolve pro Corinthians uma moral, devolve pro Corinthians uma autoridade de que as coisas dentro do Corinthians estão voltando à normalidade. Isso a gente precisava para ontem, né? Porque esportivamente o clube também precisa de estabilidade institucional e traz dinheiro e coisa que o Corinthians precisa muito, já que tem essa dívida tão gigantesca que também fica variando de acordo com quem noticia, né? Mas é importante que o Corinthians não fique sem entradas no caixa. Vamos ver, a janela ainda está aberta, ainda se fala sobre algumas transferências, eu não vou ficar aqui especulando nome nenhum, mas eu acho que o Corinthians precisava de um nome para o ataque, um atacante veloz e possivelmente bom finalizador. Isso faria muito bem para o Corinthians, porque acho que o Wesley, que é um cara muito veloz, tem tido muita dificuldade em questão da tomada de decisão, por isso que tem entrado tanto o Romero. E é difícil você usar tanto o Coronado quanto o Garro, por questões, né, de recomposição, enfim, é um pouco mais delicado, e ainda que eu acho que em vários jogos isso pode vir a acontecer. Mas é isso, meu povo. Vale dizer, Pedro Raul entrou também no jogo, senti Pedro Raul bem desconectado, tentou algumas bolas e tal, mas senti ele bem desconectado. E o final do jogo, gente, aquele lance do Lianco, aconteceu o que tinha que acontecer. Tá? O juiz expulsou o Lianco porque ele claramente não queria jogo, o Lianco queria tumultuar, conseguiu. O Corinthians precisa ter cabeça no lugar nesses momentos, mas vale dizer... e só uma outra nota sobre a arbitragem, que essa eu achei que foi um ponto negativo. No primeiro tempo, o Garro sofre acho que 5 faltas. Claramente um rodízio de faltas nele estava acontecendo, né? E isso precisa ser parado de alguma forma. Os jogos tendem a ficar cada vez mais parados, isso é insuportável. Acho que o tempo de bola jogando tá caindo nesse Campeonato Brasileiro especialmente, porque todo jogo que eu vejo do Corinthians é insuportável. Tanto que eu já falei aqui o quanto que eu desgosto que o Yuri fique jogando no chão. E o time do Galo tem algumas peças também que... O Hulk é um jogadoraço, mas o Hulk ele gosta muito de controlar a arbitragem, ele também é bastante... assim... Ele lamenta muito o tempo todo, para não falar outra palavra, né? Mas jogadoraço. Enfim, é isso, vamos ver, né? O Corinthians tem agora o próximo jogo, se não me engano, já é contra o Grêmio, né? Se não me engano, o próximo jogo do Corinthians já é contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Deixa eu ver. É nessa quarta-feira, dia 31, pega o Grêmio na partida de ida na Arena, né? Vamos ver o que vai ser, o que vai resultar da choradeira toda, né? Espero que isso não interfira na arbitragem, coisa que a gente viu recentemente que interfere, infelizmente. Você criar pressão, você criar ambiente, você fazer essa situação surte efeito, e o Renato Gaúcho é um cara que vai aproveitar disso antes de qualquer um. Tá falado, meu povo? Então, até estou copiando o jargão de jornalista esportivo, preciso parar, preciso manter preciso criar o meu. Deixa aí a sugestão nos comentários do que você acha, como é que vocês acham que devia encerrar o vídeo. E também vou deixar o pedido para você se inscrever, comentar, compartilhar o que você puder aí para fortalecer o canal e o conteúdo, tá certo? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo e valeu!